Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Boa tarde, tudo bem? Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com um prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Gente, eu não sei se vocês sabem, certamente é um fato amplamente divulgado aí já há muito tempo, que o Ceará, aqui a cidade de Fortaleza, vai receber, não é isso, Igor Bonfim, a primeira unidade do ITA fora de São José dos Campos, interior de São Paulo. O ITA é um Instituto Tecnológico Aeronáutico, né? É, sem dúvida, uma das faculdades mais respeitadas, mais conceituadas do Brasil e até internacionalmente falando. Tá? É um centro de tecnologia, um centro de engenharia, um centro de inovação que tem uma contribuição muito relevante, tá, para o desenvolvimento do Brasil. A gente vai falar isso aqui, alguns casos, para contextualizar isso bem, para que todos nós entendamos melhor esse fato. E uma contribuição agora muito relevante aqui no estado do Ceará, com a implantação do campus do ITA aqui em Fortaleza, que vai, academicamente, vai receber alunos a partir de 2027. E a gente vai entender bem direitinho tudo isso, a relevância dessa pauta do ITA, né, do papel do ITA no desenvolvimento do Brasil e do Ceará, com dois caras campeões, que é o Bonfim, Felipe Bonfim, que é vice-presidente da Associação dos Engenheiros do ITA, e o Igor Pires, que é o diretor da Associação dos Engenheiros do ITA, nossa famosa AEITA, tá? Que eu sugiro vocês pesquisarem aí, que tem muita coisa bacana e muita gente qualificada, né, para a gente pesquisar. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, né? Eu acho que isso é uma pauta muito relevante aqui para o nosso estado, entendermos a contextualização disso tudo. Mas eu acho, Bonfim, que cabe a gente conhecê-los um pouco melhor. Então, eu peço para que cada um de vocês, Bonfim, a gente pode começar contigo, tranquilo, fazer uma breve apresentação aí da sua trajetória profissional, tranquilo, agradecendo, Bonfim, sua presença. Obrigado. Daniel, né? Daniel, eu fui fazer o ITA, né, com 17 anos, como a grande maioria de nós. Foram 5 anos lá no ITA. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa chamada Bain Company. Foi a minha escola, minha primeira alma mater, digamos assim, depois do ITA, claro. Lá eu tive a oportunidade de estudar, fazer meu mestrado em finanças na London Business School. Vivi um pouco no Reino Unido, voltei. Servi a Bain Company por mais uns anos, Cummins do Brasil, que é uma multinacional. Meu grande momento de carreira foi no Pátria Investimentos, que é um fundo de private equity, onde eu era diretor de finanças dos fundos de infraestrutura. Tive a honra e o trabalho de ser presidente de uma das empresas do fundo. Decidi voltar para o Ceará logo depois de cumprir essa missão. Aqui eu servi a Casa dos Ventos por um período também, que é de um iteano, provavelmente a gente vai falar um pouco dele também. E agora eu estou dedicado à Associação dos Engenheiros do ITA, tenho uma função, hoje eu sou diretor financeiro de uma empresa de software que usa inteligência artificial no setor aeronáutico. Se quiser, a gente entra também no detalhe, chamada Eyes on Asset. E o nome é em inglês porque é tudo para exportação, né, no mercado aeronáutico. Enfim, essa é a minha carreira, e na EITA eu assumi a vice-presidência por uma necessidade da comunidade de ter um cearense liderando localmente. O Igor aqui é o cara que, ele vai se apresentar agora, é o cara que toca o dia a dia, ele é que realmente tem o coração da comunidade local, mas precisava de alguém que tinha passado por São Paulo. A EITA ainda é um pouco São Paulocêntrica, com razão, né? A escola é de lá e tal.
e alguém que tivesse, sendo cearense, vivido em São Paulo. Então, acho que escolher um vice-presidente que fosse próximo da comunidade foi muito sábio, eu acho que da comunidade. Mas tem que formar a sucessão, acho que o Igor está aqui no caminho, é ele que lidera o nosso grupo aqui localmente. Obrigado, Bonfim, parabéns aí pela sua história. O Igor Pires, o Igor é diretor, né, do AEITA, da AEITA, né, que é a Associação dos Engenheiros do ITA. Igor, obrigado pela sua presença, né, como o Bonfim falou aí, você é o cara que toca o dia a dia, né, da AEITA. Mas antes da gente entender melhor tudo isso, o que é que a AEITA faz, como é que ela contribui, e muito, né, para esse movimento todo, vamos entender o ITA também, esse primeiro campus aqui, o ITA Ceará, primeiro campus fora de São José dos Campos. Mas, por favor, meu amigo, para que a gente possa te conhecer melhor, faz uma breve contextualização da tua trajetória profissional. Obrigado pela presença, Igor. Eu que agradeço, honrado estar aqui, Daniel. Boa tarde a você, boa tarde ao Bonfim, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado por a oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez. É uma honra em N graus da minha vida estar aqui hoje. Explicar um pouquinho. Prazer é todo nosso, meu amigo. Eu sou engenheiro aeronáutico pelo ITA, turma de 2012. Né? Eu fui para o ITA com o sonho de ver a aviação um pouco mais de perto. Então, acho que a primeira realização foi cumprida, graças a Deus. Logo que eu saí, eu tive a oportunidade de entrar na Petrobras, né? Aí a gente pode, não sei, né? Mas, pô, você divergiu um pouco e tal. Eu passei alguns anos um pouco fora da aviação, até que eu consegui. Eu fiz uma especialização em engenharia, segurança de aviação pelo ITA e voltei um pouco para essa trajetória. Então, me reaproximando da aviação, que é uma das grandes paixões da vida, né? Então, tenho esse tempo até hoje de Petrobras, tenho mestrado em engenharia de petróleo, né, para ajudar nas atividades da empresa. Sou muito apaixonado pelo que eu faço por lá, conversa um pouco aí com a trajetória do ITA, mas primeiro que eu decidi voltar para o Ceará, logo depois de formado, acho que com 2, 3 anos eu já tinha o desejo de voltar para Fortaleza e trilhei um caminho dentro da Petrobras que me permitiu voltar a morar em Fortaleza. E com a pandemia ficou mais fácil, trabalho híbrido e etc. Hoje moro na minha terra. Sou um apaixonado pelo Ceará, né? E quando surgiu os primeiros... A gente tem uma comunidade muito ativa aqui em Fortaleza, o Bonfim sabe disso, ele é muito bondoso na descrição dele, né? A gente tem uma comunidade que é ativa, Daniel, não é de hoje, essa comunidade é ativa há pelo menos 15 anos, no mínimo, talvez é o tempo que eu tenho de memória, né? E aí a gente vai falar disso, né? Mas todo ano ali passam um punhado de meninos e meninas cearenses no ITA, e a gente fazia churrascos e etc. Então, a gente sai do ITA, mas o ITA sai com a gente, né? E ainda mais com esse pessoal aqui. Então, a gente está nessa caminhada aí de 15 anos de estarmos junto com a nossa comunidade. Nossa comunidade tem uma característica de ela estar sempre ligada, né? A comunidade estar ligada. Eu fiz uma segunda graduação e eu perdi o contato com a minha turma, né? Eu fiz licenciatura em física, divergindo um pouquinho mais, mas a turma do ITA é muito ligada. Mas mais tardar, a cada 5 anos o pessoal se reencontra. E essa ligação com o pessoal aqui do Ceará, com os primeiros rumores imagina, a gente sonhava com um ITA aqui, ou então a gente achava que sonhava. Porque assim que começaram os primeiros rumores, cara, a gente se uniu de um jeito, né? O Bonfim estava retornando, tinha acabado de voltar para o Ceará, a gente se uniu de um jeito, falou, o que é que a gente, como CPF, que a gente não fala pelo ITA, o que é que a gente vai fazer para que esse negócio não escape? E a gente não pode perder essa oportunidade, Daniel. Vamos fazer o seguinte, essa história aqui é boa, vamos fazer o seguinte, vamos pedir o primeiro intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para entender em detalhes a cultura do ITA, o código de ética do ITA, por que tem tanto cearense no ITA. Vamos fazer assim, primeiro intervalo, segura aí, daqui a pouco a gente volta. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.
Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta aqui com a edição especial do nosso Inovação e Negócios de hoje, onde a pauta é educação, tá? E a gente está aqui detalhando a vinda, tá, do primeiro campus do ITA fora de São José dos Campos, interior de São Paulo, que vai ser o ITA Ceará, né? Um campus que vai funcionar a partir de 2027 aqui em Fortaleza. E quem está aqui para explicar tudo isso para a gente é o Felipe Bonfim, nosso Bonfim, e o Igor Pires, que são da Associação dos Engenheiros do ITA. Bonfim, bora começar a entender agora essa história do ITA. Tá? O ITA, para quem não sabe, eu acho que o Ceará não está recebendo apenas um campus. É um pedaço da elite, tá, científica brasileira. Então, precisa deixar isso muito claro. E eu vou deixar para eles contarem, eles sabem a história e a gente está aqui querendo entender com eles, mas o ITA foi idealizado por um cearense. E pouca gente, Bonfim, sabe disso. Esse cearense é o Casimiro Montenegro Filho, que é considerado um dos maiores nomes da engenharia aeronáutica brasileira. Ou seja, um cearense fundou o ITA e agora o ITA está vindo para o Ceará. Isso é muito legal, tá? Bonfim, o que é que a gente pode falar do surgimento do ITA? Para a gente explicar para as pessoas, vamos construindo a história do Casimiro, que é um cearense, até hoje. Vamos aqui tentar começar do começo, como diz o outro. Vou fazer a versão curta, certo? Porque a versão longa poderia vários programas. Não, aqui é 200 anos de história, boa. Mas, assim, o ITA nasceu nos anos 50, certo? Se você olha a perspectiva dos anos 50 no Brasil, era aquele Brasil recém-saído da Segunda Guerra Mundial, querendo se industrializar. E existia um mandato para a gente ter indústria no Brasil naquele momento. O Brasil não fabricava nem bicicleta. Tanto que a gente diz que uma das questões do ITA é essa. O Brasil ousou fazer aeronaves quando a gente não fazia nem bicicleta. Hoje, Marechal do Casimiro Montenegro Filho, ele era da aviação do Exército e foi ao MIT, conheceu o programa do MIT e disse, olha, vamos fazer alguma coisa. Na época, se não me falha a memória, ele era tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, não era nem da Força Aérea Brasileira, era do Exército, que estava nascendo a Força Aérea Brasileira naquele momento. E aí ele conseguiu botar de pé esse projeto, colocou o ITA de pé. No começo, o ITA falava inglês, né? Pouca gente sabe disso, mas tinha muito professor do MIT, muita gente que veio de fora. O MIT, apenas contextualizando, é Massachusetts Institute of Technology, isso, que é uma das escolas de negócios mais conceituadas do mundo, que fica em Boston, dos Estados Unidos. Exato, é uma escola de engenharia. Escola de engenharia, né? Então, o diretor da área de engenharia aeronáutica era o professor Smith, que foi um dos primeiros reitores do ITA, exatamente porque essa era a ideia, trazer alguém que pudesse construir essa filosofia. Assim, se a gente olha os anos 50, é isso, certo? Além disso, tem um outro cearense que muito pouco se fala, que é o Fernando de Mendonça, da turma de 58. Ele é vivo, tem 102 anos, quase 102 anos de idade, e ele fundou o INPE. Ele foi o primeiro summa cum laude do ITA, um cearense. Ele formou no ITA com nota superior a 9,5 no ITA. Cearense também. E nessa história, quer dizer, a gente fundou o INPE, né? Nós não, quem somos nós, né? Nossos antecessores fundaram o INPE, fundaram a Embraer. O sentimento de pertencimento do grupo é lindo, né? Exato. É muito bacana, né? E uma coisa que o pessoal acha, não, mas é a Embraer que trouxe o ITA. Não, é o contrário, o ITA que trouxe a Embraer. O coronel Osiris Silva, fundador da Embraer, depois foi ministro de Estado, acho que foi no governo Collor, se não me falha a memória. O coronel Osiris Silva, ele formou em 62 no ITA para fundar a Embraer em 69. O Osiris Silva é que tem um livro, sim, não é isso? É coautor de um livro, de vários, mas ele tem um que fala sobre o Casimiro, que é o cearense fundador do ITA. Exato. Não é isso? E o papel do Casimiro, Daniel, ele não só... Ele não recebeu uma missão pronta. Ele foi ao MIT... E um dos planos era de se trazer uma indústria de fabricação de aviões
para o Brasil, que teoricamente esses aviões seriam copiados, eles seriam pensados para repetir uma tecnologia que já existisse. Mas ele tomou a decisão, ele escolheu o caminho assim, não, no Brasil vai ter uma escola para formar o engenheiro aeronáutico. Ele era recém-engenheiro aeronáutico pelo Instituto Militar de Engenharia, né? A escola do Exército. Né? Imagina, né? Uma área belíssima, a engenharia aeronáutica, né? E esses engenheiros vão fundar a indústria aeronáutica do Brasil. Então, digamos assim, é como se fosse usar ao quadrado, né? Num país que não fazia bicicleta, você não vai trazer sua fábrica, você não quer ser uma maquiadora, não sei se é uma boa comparação, Bonfim. Mas ele escolheu o caminho de longo prazo, que bota o Brasil hoje, né, com a Embraer que o Bonfim falou, e não foi do dia para a noite, imagina, o Bonfim falou que o ITA formou a primeira turma em 1950, a Embraer surgiu em 69 e o primeiro avião viável saiu em 74, 75. 20 anos depois, então, é um visionário, né? É um cearense, fundador do ITA. E a Embraer hoje nos orgulha, quem não sabe disso precisa conhecer, que a Embraer nos orgulha e coloca o Brasil como a terceira maior fabricante de aviões do mundo e está despontando de um jeito que ela chega quase ao ponto de começar a rivalizar na aviação comercial, que é a mais competitiva, com a Boeing e a Embraer. Aí você olha para o lado e assim, a gente está fazendo boas provocações, né? Quais outros cases desses de engenharia a gente pode trazer para o Brasil? Tem a Petrobras, né? que é a sua, e que tem tudo a ver com o campus do ITA de Fortaleza, porque o campus do ITA de Fortaleza, que é energia, a gente pode falar em algum momento sobre isso, mas assim, não tem sentido, né, você ter um campus de energia, que é o objetivo do curso, e a maior empresa de energia do Brasil não está presente. É interessantíssimo os dois cursos que serão ofertados inicialmente no ITA Ceará. Isso, né? Eu já pulei lá para frente, né, Daniel? Não, mas é muito interessante, que são cursos totalmente adequados à realidade econômica aqui do Ceará. Exato. Que os dois cursos são, você pode dizer, Bonfim? Energia e sistemas. Né? Energia e sistemas. Vamos fazer assim, eu quero chamar logo o último intervalo. Calma que o terceiro bloco é mais longo, que eu tô super ansioso, que por mais que eu tenha estudado essa pauta, os caras são muito bons, temos história para contar. A gente volta já para entender em detalhes tudo sobre o ITA. Por que o ITA é tão conceituado? Por que o ITA é tão respeitado? Vocês sabiam que em torno de 10 mil alunos por ano prestam vestibular para o ITA? Para algo em torno de 150 vagas por ano? Se eu sou bom de conta, 50 e poucos aí por vaga, e fora o nível, né, de cada aluno. Por que o ITA é tão demandado? Como é que vai ser o ITA aqui no Ceará? Né? O que é que isso traz de benefícios para a economia do nosso estado? Beleza? Último intervalo, segura aí. Daqui a pouco a gente volta com o Bonfim e com o Igor, que são dois caras da AEITA, Associação dos Engenheiros do ITA. A gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta com a edição especial do nosso Inovação e Negócios de hoje, recebendo aqui o Felipe Bonfim e o Igor Pires, tá? Que são da AEITA, a Associação dos Engenheiros do ITA. Estamos entendendo em detalhes toda a história dessa instituição super respeitada no Brasil e no mundo inteiro, que está montando o seu primeiro campus, tá, fora de São José dos Campos, interior de São Paulo, que será aqui em Fortaleza, né, e academicamente falando, estará começando suas atividades em 2027. Igor, rapidinho aqui, por que o ITA é tão respeitado? Por que o ITA virou uma referência internacional de excelência, de inovação?
Por quê? O que é que explica isso? Eu vou tentar fazer a versão curta, que nem sugerido pelo Bonfim aqui, né? Imagine, o MIT, ele é top 3 escolas melhores em engenharia do mundo. Para não errar, top 5. Mas deve ser top 3. Então você já começou a nata do negócio, né? E aí... O MIT, que foi a escola visitada em Boston, nos Estados Unidos, né? E que inspirou né, a concepção do ITA no início dos anos 50. Não é isso? O professor lá, o Richard Smith, foi o primeiro reitor. E aí talvez aqui a gente fale, por exemplo, a Força Aérea dos Estados Unidos tem essa questão da ética que a gente deve puxar daqui a pouco também muito forte. Mas imagine, Daniel, uma escola que faz um vestibular nacional de altíssimo nível assim, falando de demandar o intelecto humano do jovem de todo o Brasil, para que eles se juntem ali no interior de São José dos Campos para basicamente só estudar. Porque talvez ajude. Cara, sua missão é estudar. Você não vai ter que se preocupar com alimentação, nem com roupa. No limite tem a farda da FAB, né? O pessoal vai... E quando você faz o vestibular... E tem uma meninada, né? Meninos e meninas que são apaixonados por estudo. Aqui no Ceará você pode dizer isso sem medo. Que tem uma meninada que é apaixonada por estudos, estudo de alto nível, que quanto mais você dá a mão, ele sai sabendo mais que o professor. Que aí você tá... eu entendo, talvez, eu não sou da área de pedagogia, mas deve ser das melhores práticas do... É o que os Estados Unidos fazem. A régua é muito alta, né? É uma régua que eu entendo, assim, que é muito alta, deve ser o que o mundo faz de melhor. Outras escolas Polytechnique da França também me consta que ele chama gente do mundo todo, bota junto para estudar. E aí, é uma questão, eu posso até jogar aqui por Bonfim, é a questão de saber o seguinte, ó, meu irmão, você está indo para uma escola diferenciada, que tem um background incrível aí do MIT, Força Aérea Americana, tem que ser bom, tem que fazer projeto bom. Agora é o seguinte, você vai se formar com a sua capacidade própria. Essa é parte da nossa cultura, né? E aí, assim, a ética lá dentro é o diferencial, certo? Então, Bonfim, antes que você dê as suas considerações, que eu sei que você vai dar, eu quero pedir para você, eventualmente, inserir nas suas considerações o seguinte: diante disso aí que o Igor falou, desse nível de excelência, desde a origem que o Igor falou, eu quero pedir para você inserir nas suas observações, né, agora, isso tudo relacionado ao Ceará. Certo. Porque cerca de 40% dos alunos do ITA ou são daqui ou estudaram aqui para ir para lá. Então eu quero envolver o Ceará nessa contextualização que o Igor fez. E aí a gente pode envolver por que tem tanto cearense no ITA, não sei por quê, e claramente tem algum tipo de relação com os colégios, com as escolas aqui do Ceará. Sem dúvida. Tá? Então, assim, complicando um pouquinho a tua vida, vamos inserir o comentário do Igor, suas contribuições com essa relação com o Ceará. Eu vou terminar... Faz sentido, meu amigo? Faz sentido. Eu vou terminar aqui o ponto do Igor. Acho que o Igor falou um pouco da ética, mas ética é uma palavra muito surrada. E eu acho que tem um pouco a mais do que a gente, da nossa cultura, que é um grau de transparência entre nós que beira o sincericídio de vez em quando, certo? Assim, entre nós colegas aqui, o grau de transparência entre... Cara, você está errado. Eu acho que você precisa pensar melhor o que você está pensando. Ou não, cara, parabéns, vamos lá, tal. E isso acelera muito o desenvolvimento das ideias. Você perguntou sobre por que o ITA é tão bom. Né? Na minha visão, muito tem a ver com o fato de quando você entra ali, você traz o brasileiro de todo lugar do Brasil, o cearense, o baiano, o gaúcho, o paraense, o candango, bota todo mundo junto, acaba o preconceito na primeira semana. Acaba. Né? E a gente vai estudar junto e a gente vai trabalhar junto para o resto da vida, certo? E o que é que eu quero dizer com isso? Tem que ter honestidade intelectual.
o que a gente chama de disciplina consciente, que é o nosso código de ética, tem muito a ver com a honestidade intelectual, porque você não... Assim, ninguém cobra a prova, não tem fiscal de prova no ITA. É isso que eu ia pedir, algum exemplo prático disso. Não tem, assim, no ITA não tem fiscal de prova, para começar, certo? Então, assim, o professor entrega lá a prova com consulta. Ninguém cola. Se colar, tá fora. Tá fora. Já aconteceu alguma vez? Acontece. Acontece aqui e acolá? Aqui e acolá acontece. Mas aí tá fora. Essa é a ideia. Tem que estar Tem fora. algum grau tem algum grau administrativo de defesa, mas só internamente, né? Mas assim, às vezes é sumário. Aquele negocinho, não é que é santo, é que está imbuído de que existe responsabilização. Não, e sai da comunidade, né? A comunidade já não Isso. vê com os mesmos olhos. Bonfim, eu preciso pontuar isso. Isso é muito sério para explicar para as pessoas, né, que desse código de ética, né, que você falou em algum momento, ética pode ser um termo mais, né, mais assim, usado e tal, mas isso é muito importante a gente entender isso em detalhes, cara, porque isso é um grande diferencial, porque você não forma apenas, talvez seja uma explicação clara para aquela frase que você não forma apenas bons profissionais técnicos, você forma pessoas decentes. O lema do ITA é você forma técnicos competentes e cidadãos conscientes. E isso tem a ver com essa questão da honestidade intelectual. Porque você não pode deixar para a comunidade se autorregular se não houver honestidade intelectual para dizer está, né, certo, está errado. E isso acelera as coisas de uma forma que você não imagina. Porque se você tem que ter controles e você aumenta o agency cost, né, em economia é o custo do agente, você eleva o custo das transações. Quando você tem uma confiança cruzada entre as pessoas, é muito melhor. Então, lá dentro do ITA, professores, alunos, administração, isso existe desde sempre e é parte da nossa cultura. Mas você fez a pergunta do Ceará, né? E eu acho que... Eu quero passar... Eu não sei se você quer já mudar para o Ceará ou quer manter nessa. Eu tenho aqui um desafio muito grande, porque tem muito assunto. É muito assunto para pouco tempo. Né? Então é uma pauta maravilhosa, rica. A gente pode fazer até outro programa em algum momento, a parte 2. Mas eu queria linkar toda essa história de excelência do ITA com o Ceará. Certo. Por que 40% dos alunos do ITA são cearenses ou estudaram aqui? Olha, o presidente Lula fez agora um comentário dizendo que era por causa da nossa cabeça. Eu acho, essa é a versão jocosa, né? Mas assim, eu vivi a transição, né? As turmas anteriores a mim eram turmas de 3 ou 4 cearenses. As turmas atuais têm 40, 50, 60 cearenses. Eu vivi o começo da transição, ela ocorreu nos anos 90, a minha turma é de 1998, a primeira grande turma do ITA eu considero que é de 96, certo? Onde começou a passar 12 pessoas, a minha turma já passaram 20, tá? Naquela época, a gente tinha... O que é que eu acho que o Ceará tem que é muito difícil de replicar em outros estados do Brasil? Vai replicar, uma hora vai replicar, mas ainda não é fácil. Primeiro, essa coisa da família cearense, de se orgulhar com a imigração. Isso aqui é um elemento, é uma conquista da nossa sociedade, né? Nós emigramos as pessoas, né? E isso a família apoia. A família, desde sempre, nos anos 80, nos anos 90, meninas, né? Assim, mandava mesmo, quer dizer, tem toda aquela coisa do preconceito machista, mesmo as meninas iam, quer dizer, isso existe nas famílias cearenses. Esse é um primeiro elemento. Acho que tem um segundo... Um orgulho do filho ou da filha e estudar fora. E brigar, e lutar, certo? E, as famílias nos anos 70 fugiam para São Paulo para industrializar o Brasil, né? Nós apoiamos a industrialização do Brasil. E depois, agora, fazer o ITA. E aí, essa turma, a minha turma era uma turma que ainda não tinha grandes preparações, não tinha grandes colégios e tal. Muito foi um esforço da Universidade Federal do Ceará, eu acho que tem que ser reconhecido.
o Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará criou a Olimpíada de Matemática. Eu não sei se você vai lembrar, mas no jornal O Povo, há 30, 40 anos atrás, tinha um jornalzinho que dizia, essa aqui é a Olimpíada de Matemática, e você todo tinha... domingo, né? Todo domingo assim, saía né? no jornal. Eu fui para a Olimpíada Mundial, voltou um cearense da Olimpíada Mundial, tal. Quer dizer, essas coisas... Incentiva outras pessoas, Cria né? referências. Cria referências de sucesso. Na elite ainda, né? Ainda na elite. Eu acho que o Ceará depois foi criar referência até na educação básica, que eu acho que é uma coisa que o Ceará tem muito mérito. Mas naquela época ainda era limitado à elite. E aí você criou uma outra coisa que foi fundamental, o terceiro passo, digamos assim. Porque quando você gerou aqueles campeões de Olimpíada, voltavam, tal, já vinham muito preparados, né? Com a matemática muito forte, fazia só um pouco de física, química e já estava muito à frente de outros estados do Brasil na sua formação. Aí os colégios puderam entrar investindo, né? Porque o que é que acontece? O colégio precisa da escala. Não dá para formar um aluno, uma turminha com 2 ou 3. Tem que ter uma turma com 50, com 60 para viabilizar um quarto elemento, que são os professores. Então, os colégios poder investir. Eu acho que todos os colégios estão de parabéns. Eu acho que, assim, Farias Brito, Ari de Sá, o próprio Cristos, que o nosso colégio, né, a gente acabou, por coincidência, a gente é do Cristos, mas por acidente de percurso, às vezes, né? Mas o Cristos sozinho, que é o terceiro ou quarto colégio, é maior do que o estado de Rondônia, certo? Assim, tem vários estados que são menores que o terceiro ou quarto colégio. Então, colégios... Os professores, depois você começou a ter uma massa crítica de professores que durante muito tempo só existiu aqui. Todo esse trajeto que você foi falando aí, Bonfim, querendo ou não, vai criando um ciclo virtuoso. Absolutamente virtuoso. E uma coisa vai demandando a outra e se transformou ao longo dos anos no que a gente está hoje. Igor, deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Você acha que essa explanação do Bonfim... Se você discordar, pode falar. Não, acho que não. assim, você acha que tudo isso, de que forma contribuiu para que o ITA viesse? É porque, cara, eu já falei isso aqui algumas vezes, porque isso é muito legal. Repito, repito com orgulho, cearense que eu sou. Pô, primeira unidade do ITA fora de São José dos Campos. Sim. É aqui no Ceará, vai começar a funcionar com alunos, academicamente falando, no ano que vem. Por que o ITA veio para o Ceará? Por que está se aumentando o ITA? Quando eu estava lá dentro, acho que o Bonfim também, o ITA tinha 120 vagas. Você pegou 120? Eu peguei 100 vagas. 100 vagas. Quando eu entrei, 120. Durante o meu vestibular, teve alguma ampliação e aumentou para 150. Por que essas coisas, Daniel? Porque tem muita gente boa que não passa. Se tivesse 500 vagas, tinha gente boa. Tem algumas análises que dizem que a diferença do 0,1 décimo, você está com mais 100 pessoas que poderiam estar dentro, mas naquele dia fez a prova e não estava bem. O ITA é diferente, demanda muita velocidade, às vezes é um pouco cruel, porque é tudo junto, é difícil e tem que ser rápido. Então, se você não está bem naquele dia, eu tenho, assim, às vezes eu olho, né? Eu não fui para a Olimpíada Mundial de Matemática, certo, Daniel? Mas, assim, às vezes eu olho, cara, eu estudava com tanto cara bom aqui no Ceará que não teve a oportunidade. Com certeza, vários, ITA, né? Vários. Muita gente boa. Foi estudar medicina. Vamos fazer outras grandes carreiras e tal. Então, o ITA precisava ser maior porque tem muita gente boa que acaba não entrando. Precisava de mais engenheiro. E aí, quando você olha tudo isso que o Bonfim falou, né? É interessante, ó, quando ele passava 20 por ano. Quando eu passei, minha turma já passaram 30 por ano. Eu que sempre acompanhei as outras turmas entre 2015 e 2020, já começou a passar 40. Meu amigo, você está só aumentando essa escadinha de pessoas, às vezes é o menino que é cearense, ou um goiano que ganhou uma bolsa para cá, é outro ponto. Você começar, tem um amigo meu que fala que você começa a exportar o modelo cearense de preparar para o vestibular. São grandes escolas, são das melhores escolas. Muita gente de fora vem estudar aqui. Vem estudar aqui. É mais do que isso. Você vai ver em outras universidades, além do ITA, também as cadeiras de vários lugares. A Poli, GV. Tem vários colegas meus da minha turma do colégio
que foram estudar medicina em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Professor, eu posso citar vários colegas que fizeram esse caminho. Quer dizer, o cearense, a gente exporta isso. E mais, a gente tem que entender essa exportação como um ativo silencioso que o Ceará construiu. O Ceará construiu um ativo poderosíssimo que ainda vai ser explorado, certo? Essa turma, a minha turma tem 50 anos de idade. A minha turma tem 50 anos de idade. Agora nós vamos fazer em escala industrial. Essa turma que vem, essa turma que hoje tem 20 anos de idade, daqui a 30 anos vai ter 50. É o retorno, certo? A gente não tá falando. Assim, assim tem estado aí fora que diz assim, ó, graças a Deus que eu não passo muita gente no ITA, porque os meus grandes talentos estão ficando aqui para desenvolver o estado. Eu acho um erro. É uma visão de ver, né? Aí, assim, eu discordo da visão. Perfeito. Aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Bonfim. Você está começando a trazer cada vez mais as pessoas de volta. Não que seja uma obrigação, não que seja Esses 40% estão voltando? Não voltam e isso não é problema. Esse que é o nosso, eu acho assim, vamos lá, a gente tem algumas estatísticas. A gente imagina que tenha cerca de 700 a 800 pessoas de sangue cearense formadas no ITA, na história do ITA. Dos 6.500 ex-alunos vivos, cerca de 700 a 800 sejam de sangue cearense, tá? E a gente deve ter aqui na nossa comunidade 80, 100, por aí. Por aí, assim, 80, morando aqui, acho que sim. Agora, o que você acha que aqueles 700 menos 100, digamos assim... É uma cultura nossa por aí. Espalhando a nossa influência. Nós estamos exportando capacidade de influência em posições de liderança, em empresas, no governo. A gente não falou aqui, mas chegou a hora de dar... A gente ia falar do pai do Pix. O pai do Pix, ninguém lembra, às vezes não lembra... A Ângelo Duarte, da turma de 1994 do Ângelo ITA. Duarte, Monte Alverne Duarte. Isso, exato. Estudou comigo, sabia? É da minha turma do Centro Pois é. Fez a Olimpíada de Matemática. O Ângelo era o primeiro aluno da sala. Estudou no Colégio GEL, numa época que ele estudou no Colégio GEL. É o pai do Pix, tá? Exato. Banco Central. Estudou numa época que os professores, teve um grupo de professores, se eu tentar chutar o nome aqui, eu vou ser injusto, eu não vou lembrar, mas são professores que como eu estava num outro colégio, eu não me lembro, mas naquela turma do GEL também tinha uma turma de professores que foi buscar esse conhecimento em São Paulo. Como é que prepara para o ITA? Como é que a turma, esse bando de nipônicos das colônias japonesas que ocupavam o ITA nos anos 80, nos anos 70, como é que nós vamos substituir nipônicos por cearenses, né? Bonfim, é provável, viu, Igor, que o Ângelo em algum momento assiste esse programa. Não, o Ângelo é um colega. Todas as homenagens. Porque o Ângelo está nos grupos do ITA. Com certeza. E vocês distribuíram o link desse programa nos grupos, então o Ângelo certamente em algum momento vai assistir o programa. O Ângelo estudou comigo no Santo Inácio, a gente muito pequeno, tipo 4ª série. E eu fiz muito trabalho na casa do Ângelo, de equipe, 5ª série, na casa do Ângelo, que até morava perto de mim. Faz muitos anos que eu não vejo, um grande orgulho nosso, é um dos pais do Pix. Ô Igor, deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa, que eu preciso falar sobre isso, cara. É um desafio muito grande de tempo, muita conversa boa, a gente vai jogando os assuntos. Vamos falar um pouquinho, depois eu peço para o Bonfim também completar, vamos falar da unidade do ITA aqui no Ceará? Perfeito. Aonde é que vai ser? Quais são os 2 cursos? Até que o Bonfim já citou quais são. Já existem os alunos que virão determinados, que passaram em vestibulares, né, anteriores. Vamos falar um pouquinho do ITA no Ceará. Vamos lá. E aí tem alguns bastidores muito legais, porque a gente viveu isso. Nós vivemos isso porque, como eu falei, em 2023 começaram a falar dos rumores de se ter o ITA aqui. E é muito interessante porque, assim, assim, é o jogo aberto, todas as vênias e etc. Mas na maioria o Bonfim falou um termo que é a cara dele, né? Diz assim, o ITA é muito espelhado em São Paulo. São Paulo-cêntrico. E São Paulo não tem culpa. Mas muita gente se pergunta, o que é que o ITA vai fazer no Ceará? Por que um ITA no Ceará, né? E aí talvez tenha 10 a menos 9 de participação da AEITA local aqui em dizer o seguinte, rapaz, estão falando em energia, então não tem outro lugar
Não teria outro lugar a ter uma expansão do ITA, primeira vez fora, que não fosse aqui. Por quê? Aí nós vamos falar. A gente pode falar de, digamos assim, o ITA, a engenharia de energias daqui, que é um dos cursos, não vai ter só ênfase em engenharias renováveis. Mas se pensou muito, não, se tiver engenharias renováveis, o melhor lugar para estar é em Fortaleza. Desde os anos 80 aqui teve biodiesel, primeira planta de energia solar aqui, primeira planta de energia eólica aqui, etc, etc. E eu lembro que a gente fez algumas contextualizações com o pessoal de São Paulo. Aí, rapaz, acho que começa a fazer sentido. Até o ponto que o bastidor, né, de alguém que falava pelo ITA na época me ligou e disse: Igor, eu acho que o ITA tem que ir e esse campus do ITA de Fortaleza vai dar um show. Porque pegando um pouquinho que o Bonfim falou, não vai ter só cearense aqui, se Deus quiser não vai ter só cearense. Mas o cearense, ele pega as oportunidades, e até mesmo porque nós não somos um estado rico. Sei lá, o jovem paulista, ele tem N oportunidades. O que é que o jovem cearense tem na média? Não sei. Né? Enfim, então, eu acho, não há dúvida que o jovem cearense, por alguns motivos, tem um pouco menos de oportunidades. Ele vai pegar essa oportunidade e ele vai fazer esse... Talvez, ou aqui ou lá, voltando, mas ele vai fazer. Esse curso tem todas as chances de levar o ITA para outro patamar de ensino, renovar um pouco, de trazer novas ideias. E é o seguinte, ó, o ITA lá atrás, ele foi fruto também de uma decisão estratégica de que o Brasil pudesse permear mais a indústria aeronáutica. Existe uma visão estratégica da Força Aérea brasileira de o Brasil ter um protagonismo ainda maior na área de energias. Ontem eu estava vendo um negócio incrível. Você viu a Artemis 2, a missão que acabou de voltar da Lua? Sim. A Força Aérea fazendo uma grande contextualização, uma dúvida que a gente tinha sobre o curso de sistemas, que é o segundo curso, dizendo o seguinte: os astronautas da Artemis 2, todos têm mestrado em engenharia de sistemas. Que é um dos cursos daqui que faz todo um overview sobre ciclo de produtos, como é que os sistemas se conectam e tal. Então, eu já sabia que engenharia de energias era estratégico para o Estado brasileiro, e agora eu estou sabendo cada vez mais que engenharia de sistemas é estratégico, quem sabe, para fazer renascer um 2.0, 3.0, programa aeroespacial brasileiro, em alguns anos. Ele existe, né? A gente vai ter aqui, então, 2 cursos, não é isso? Engenharia de sistemas e energia. Energia. Né? Os alunos passaram no vestibular em que ano? Eles passaram no vestibular no final de 24. No final de 24, aí estão estudando 2 anos em São José dos Campos. Isso. E o 3º ano vai ser aqui. O ITA, ele é isso? Exato. O ITA ele é dividido em 2 partes. O ensino fundamental, que, pelo menos nesse começo, nessa história aqui do Campus Ceará, vai ser feito em São José dos Campos. É fundamental, porque a questão da cultura... que tanto foi falado aqui inicialmente. É ali no nosso alojamento e é no dia a dia com os professores e tal. Então, os professores novos, com todo respeito, eles ainda vão conhecer o ITA, certo? Então, nós, inclusive, os alunos, temos que estar muito à disposição de dar a nossa contribuição, de ajudar os professores novos do campus a conhecer a nossa cultura, porque nesse ponto nós temos mais experiência. Mas voltando ao ponto do Igor, o Igor falou do campus do Ceará. Teve muita gente que trabalhou pelo campus do Ceará. Teve a nossa 10 a menos 9 da ITA, mas eu acho que a gente não exportou tanta gente boa, certo? Essa gente boa está influenciando. Não se engane, essa gente boa está influenciando. A própria Fernanda Pacobaíba, ela não fez o ITA porque na época dela não podia. Ela fez a AFA, foi intendente da Força Aérea Brasileira, certo? Apaixonada pelo projeto do ITA. O ITA é um projeto de Estado, do Estado brasileiro, certo? Ele nasceu nos anos 50 e tem que terminar o século XXI. E mais, vai passar outro tempo. Bonfim, eu preciso pegar o seu gancho e mandar um grande abraço para a Fernanda Pacobaíba. Fernanda Pacobaíba, eu acho que isso não pode passar em branco. Perdão, Bonfim. Não, tá tranquilo. Te interromper. Fernanda Pacobaíba foi a primeira mulher secretária da Fazenda aqui do estado do Ceará na sua história, no governo Camilo. Tá? E a Fernanda Pacobaíba ela é das Forças Armadas, ela é da AFA, não é isso? Ela formou na AFA, intendente na AFA. Né? Tá certo?
E a Fernanda Pocabaíba foi uma figura muito relevante, né? Foi muito importante. Servidora de muito- carreira, servidora de carreira carreira. da Cefaz, Ceará. Exatamente. Isso, exatamente. Ou seja, mérito totalmente próprio. Exatamente. Não, Então, ela, eu acho que ontem eu mandei uma mensagem para ela, a gente tem algum relacionamento. Eu falei, Fernando, olha que legal o programa amanhã lá com o Bonfim, né, com o Igor e tal. Ela mandou algumas informações e tal. Então, assim, um grande abraço aí a Fernanda e parabéns pelo belo trabalho. Para quem não conhece, a AFA, que é a Academia da Força Aérea, forma a nossa aviação, essencialmente, os pilotos os aviadores. Da Força Aérea. Certo? O que é a Força Aérea? A Força Aérea é a mistura do engenheiro com o aviador. Certo? É o cavalo de aço, é o avião. Certo? Então, a Fernanda é mulher, formada numa época que não formava mulheres. Ela foi uma das primeiras turmas, se não foi da primeira, foi das primeiras turmas da Academia da Força Aérea, escolheu a intendência e depois foi seguir carreira no mundo, servindo como servidora pública. Então, como servidor público, eu sempre respeito, né? Porque servir ao público Hoje ela está no Ministério da Educação. Exato. Né? Isso é presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E foi fundamental para a vinda do ITA para o Ceará. Muito legal. Além disso, o interesse... Vai funcionar na base aérea. Exato, que é o outro interesse que eu ia dizer, que é o Não é interesse isso? da Força Aérea Brasileira. Essa base aérea, ela era base de treinamento, dos esquadrões de treinamento, que foram deslocados por uma questão estratégica para Natal. Então, essa base ia ser desativada. Estava em Exato. desuso. Então, quer dizer, Perfeito. essa é um conjunto de coisas que trouxe o ITA para o Ceará, certo? E a Fernanda mesmo fala, foi um alinhamento, Isso é frase dela, Fernanda, né? O ITA está aqui por uma série de coisas, mas também por um alinhamento de muitos astros. Meus amigos, a gente está caminhando para a reta final aqui do nosso programa, e antes do encerramento final de vocês, eu preciso fazer uma pergunta, uma curiosidade, tá? Eu queria saber dos dois, pode bater um papo aí, bastidores da convivência de alunos do ITA em São José dos Campos. Não pode contar tudo. Claro que a gente tem aqui, é muito tempo, mas eu queria saber como é, que hora que tem a aula, como é a interação de vocês, essa cultura da ética. A época dele já tinha mulheres. Né? Na minha época, que não tinha nem as mulheres. Pronto, né? então pra são civilizar, para Pronto. civilizar o Na sua alojamento. época, era só para homens. Era só para homens. O Eagle, que é um pouco mais recente, já era misto. Já era misto. Tá? Eu agradeço aqui o meu sócio querido, Joel Freitas, que é do ITA também. É um pouco mais novo. Tá né, certo? É um pouco mais novo. E eu agradeço o Joel a oportunidade, ele que me Construiu ajudou a ponte aí, a construir essa ponte para que esse momento tão prazeroso se realizasse. Obrigado, Joel, nos dá a honra de estar aqui com a gente, um sócio querido. Aprendo todo dia com você sabe disso. Bastidores da convivência do ITA, primeiramente lá atrás, rapidinho, Bonfim, como é que era? A chegada no Lá em São José dos Campos. Eu acho que o momento da chegada tem um momento emocionante na vida de todo iteano. Né? O iteano, ele chega, ele é colocado no auditório do ITA e é feita uma chamada. O André está aí. Assim que chega? Assim que chega, no primeiro dia. Primeiro dia. O senhor está presente? Está presente. Aceita a sua vaga no ITA? Aceita. Passa para ali. Você vai estudar no ITA. O Bruno. Disciplina, né? Exato, Organização. E é né? assim que funciona. Tá presente ali naquele momento é inesquecível. A primeira noite no ITA é inesquecível. Certo? É um momento de alto entrosamento entre os alunos. Certo? Sempre foi. E eu acho que constrói a confiança cruzada que nós temos entre nós. Certo? Depois a gente vai... Pô, que legal. Assim que chega a chamada e a primeira noite no ITA. Exato. Se deita ali, meu Deus do céu, deu certo. E agora? E agora que vem, porque agora você vai conviver com um ambiente que todo mundo é muito bom. Eu faço essa pergunta porque, Igor, passando para você aqui. Porque todo mundo quer crescer. Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer estudar numa escola boa, fazer uma boa faculdade. Todo mundo quer. Mas, às vezes, as pessoas não se tocam que, para isso, tem que pagar um preço. Uhum. E eu imagino que, como todo grande êxito, o preço é proporcional. E, no caso do ITA, você vai para o interior de São Paulo, você, no caso aqui de nós cearenses, tá? Nos afastamos da família, entendeu? Fica lá restrito, estudando de uma faculdade que puxa muito. Faz sentido, meu amigo? Faz total sentido. Bastidores. Na sua época aí, que já era No meu misto. primeiro dia,
Minha mãe sabe essa história, ela deve estar me ouvindo aí, né? Orgulhosa do filho dela, dessa forma. No primeiro dia que eu cheguei, porque você estuda tanto, né? Você passa ali alguns anos estudando para entrar no ITA, por um sonho que... Pô, eu tô aqui falando com você hoje, então você é um cara muito realizado por ser iteano, tá? Mas você chega no primeiro dia... O prazer é todo meu amigo. Você chega no primeiro dia, Daniel, e você tá numa cidade que é menos atraente que a sua, você tá sozinho, assim, você já conhece um pouco os colegas, mas o ITA, ele tem, obviamente, ele não pode ter um local que vai ter um shopping center do lado, que vai ter praia. Um parque super convidativo. Ele tem que dar os insumos mínimos, né, com algum conforto, para que você estude. E aí, quando você chega num quarto, que não tinha ninguém, assim, na época, aí o primeiro dia, você olha assim e fala... Pra quê, cara, né? Mas né, nessa dificuldade, cara, que você vai formar os amigos da sua vida. Eu vejo os olhos embargados, né? Você vai formar os... Mas valeu... Exato. Pô. Sensacional. Ele tá com o olho embargado. É a história do preço, né? Cuidado com o que você almeja. Você pode conseguir. Pode conseguir. E outra coisa, observe se nós estamos dispostos a pagar esse preço, que no caso deles não é um preço baixo, porque é uma entrega muito grande, mas é totalmente proporcional ao êxito. Também como profissionais, ok, mas eu falo também como pessoas do bem e comprometidas em levar o nosso Brasil para frente. Meus amigos, eu estou um pouco frustrado, vou ter que terminar o programa, a gente tem que entregar para a rede, mas a pauta é muito extensa, a gente está falando de uma coisa muito legal, um nível de qualidade altíssimo em todos os sentidos. E eu queria muito continuar esse papo aqui, cara. À vontade. Estamos à disposição, moramos no Ceará. Né? Então a gente vai alinhar uma segunda vinda de vocês para a gente continuar essa história, esses bastidores e outros tantos. A gente podia citar aqui vários exemplos que nasceram do ITA. Vocês falaram Casa dos Ventos. Empresas, né? Empresa, a Embraer. Vocês falaram aqui do Pix, para que as pessoas tangibilizem as contribuições intelectuais. Faltou tempo. Faltou muito tempo, mas, enfim, a pauta é muito extensa. Obrigado demais, Bonfim. Obrigado. Parabéns pela sua bela história. Querido Igor, parabéns demais pela sua bela história. Tá? O Bonfim e o Igor são membros da AEITA, que é a Associação dos Engenheiros do ITA, e a gente entendeu aqui, em detalhes, tudo que envolve a vinda do primeiro campus do ITA, fora de São José dos Campos, aqui para Fortaleza, a partir do ano que vem. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. N7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.